à toa não. O Flamengo ontem, depois de uma semana muito aí complicada, com atuações contestadas, voltou a jogar bem contra o Boa Vista e venceu, como disse a Lívia, né, na reestreia do goleiro Júlio César. Boa vitória, e o Álvaro Loureiro esteve lá em Volta Redonda, acompanhou tudo e conta agora pra gente a história do jogo. Boa Vista e Flamengo, quarta rodada da Taça Rio, jogo especial por conta de um certo camisa 12. Júlio César. Foram mais de 13 anos até que ele voltasse a vestir a camisa rubro-negra. Foi muito gratificante, um momento muito especial, sem dúvida nenhuma. E um sentimento assim, de muita emoção, cara, sem dúvida nenhuma. Agradecer aí a torcida que compareceu, veio prestigiar nosso time, veio prestigiar também, de uma certa maneira, o Júlio César. Então fica o meu beijo, meu agradecimento no coração de cada torcedor que compareceu hoje e de cada torcedor que seguiu o jogo também, né, em casa. Formado na Gávea, Júlio deixou o clube em 2004 para brilhar na Europa. Chegou a ser considerado o melhor goleiro do mundo e foi titular da seleção brasileira em 2 mundiais. Virou referência. Acho que hoje é o dia dele, né? À noite, nesse caso aqui. Eu procurei expressar toda a minha admiração por ele, porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo que estamos diante de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um dos maiores goleiros do mundo, né? Um jogador que disputou 3 Copas do Mundo, campeão da Champions League, enfim, é uma referência para nós todos. E ele tem 3 meses, e poderá atuar outras vezes, sim, eu não descarto. Não descarto. O importante foi a sua presença, tudo aquilo que ele representa no futebol mundial, e nesse curto tempo ele foi muito importante para a garotada. Digo isso com toda a tranquilidade e agradecido porque por essa frequência que ele teve conosco, e vai ter essa continuidade. Na volta ao rubro-negro, além de titular, o goleiro também foi o capitão do time e teve a chance de reeditar uma dupla antiga dos tempos de base. Feliz também de ter voltado a jogar com um grande amigo que é o Juan, né? Ele me perguntou agora no vestiário qual tinha sido a última vez que a gente tinha jogado junto, eu nem lembrava. Depois a gente vai ver ali na internet qual foi a partida. Começamos juntos, né? Não só no Flamengo, mas no futebol. A gente começou desde cedo o futebol de salão, sempre jogando junto. Crescemos, né? Acostumado a ele olhar na frente e me ver, e olhar para trás e ver ele, né? E graças a Deus, nesse final de carreira, a gente pôde ainda viver essa emoção junto. Na reestreia, Júlio César praticamente não participou do jogo. A única intervenção foi aos 40 do segundo tempo e mostrou que é difícil perder o velho hábito de fazer boas defesas. Quando você não toca na bola, quando você é pouco acionado, eu acho que tem um cansaço mental muito grande, né? Porque acho que goleiros de grandes clubes tem essa situação. Eu acho que por isso que ele agarra num grande clube, porque ele é pouco acionado, mas as poucas vezes que ele é acionado, ele está ali preparado. Diferente de um goleiro que joga num time de menor expressão, que vão 10 bolas, toma 3 gols e faz 7 defesas, digamos assim. A essa altura, o Flamengo já vencia o jogo. O primeiro foi de Rodinei, aproveitando o rebote do escanteio. Depois, uma aula de cobranças de falta. Primeiro, como manda a tradição rubro-negra, o camisa 10, Diego. Na sequência, uma cria da base, Lucas Paquetá, 2 golpes certeiros e 3-0 no placar. Com a vitória, o Flamengo chegou a 9 pontos na liderança do Grupo B da Taça Rio. O próximo adversário é o Macaé, no sábado, também pelo estadual. Mas o foco mesmo já está na semana que vem, no duelo contra o Emelec, no Equador, pela Libertadores da América. Libertadores, cada jogo tem as suas complicações, porém nós estamos confiantes e a vitória traz ainda mais confiança, porque é um campeonato que não aceita muitos erros, né? Então nós temos que nos concentrar nisso, mas tenho certeza que chegaremos lá preparados. Uma noite rubro-negra para relembrar os velhos tempos. Júlio ainda não sabe quando vai voltar a vestir essa camisa, mas já sonha em terminar a carreira em grande estilo. O meu próximo jogo eu não sei.
Sei que o próximo jogo do Flamengo agora é diante do Macaé, fora de casa. E é isso, acho que é dia após dia, e o futuro a Deus pertence. Eu quero curtir agora cada dia, cada segundo desse novo Flamengo, junto com meus companheiros, e que no final eu possa me despedir aí com o Campeonato Carioca. Paulo Lima, eu vou deixar você à vontade. Eu estava até conversando hoje cedo com a Lívia aqui. Eu não sei, eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha quando se fala em despedida daqui a 2 meses do Júlio César. Eu cito como exemplo o próprio Rogério Ceni, né, que foi levando, foi adiando a aposentadoria, enfim. Eu já havia te questionado sobre a dificuldade que o Flamengo teve ano passado em relação aos goleiros. Exatamente. Eu não sei, eu prefiro não ser definitivo agora com relação a esse contrato que o Júlio César fez com o Flamengo. Nada é definitivo. Nada é definitivo. Só a morte, né? E ele fisicamente, tecnicamente, ele foi muito pouco exigido ontem. Ou praticamente nada exigido. Mas fisicamente ele mostrou que está bem. Sequência de jogo. O Flamengo tem uma longa temporada. Segundo semestre vai embolar se o Flamengo avançar na Libertadores. Eu acho que nada é definitivo. O projeto do Júlio são os 3 meses. Eu não vejo uma manifestação muito evidente nem do Carpegiani nas suas declarações e do próprio Júlio César de permanecer no Flamengo. Não vejo. Eu acho que não é mais o ritmo dele, eu acho que o caminho dele é permanecer com a família em Portugal, que é o desejo dele, é o interesse dele, né? Essa vida de concentração, de treinos, de não sei o quê, senão ele não teria deixado o futebol europeu, ele estaria jogando no futebol europeu. Ele veio para cá para fazer uma simbologia na vida dele, né? Um marco na vida dele e, acima de tudo, uma homenagem ao clube que o revelou, que o consagrou, vamos dizer assim. Lógico que a passagem dele pela Inter foi vitoriosa, né? Campeão, eleito o melhor do mundo, Copa do Mundo, tudo com a camisa da Inter. Mas é no Flamengo onde ele surge, é no Flamengo onde ele nasce, é no Flamengo onde ele cresce e evolui para ser destaque no mundo da bola. Eu não acredito muito não. Pode ser, mas lá no íntimo, eu não vejo essa possibilidade não. Acho que o Júlio se despede realmente depois dos 3 meses. Agora, Paulo Lima, a gente tem que destacar, porque o confronto de ontem foi a final da Taça Guanabara, Boa Vista e Flamengo, onde o Boa Vista deu muito trabalho para o Flamengo. Ponto positivo no jogo de ontem, a defesa não sentiu tanto a ausência do capitão, o Hever, que não esteve em campo. A defesa do Flamengo se apresentou de uma forma mais sólida, mais consistente. O Paquetá, que já não é nenhuma novidade, jogando muito bem no Flamengo. E a bola parada, Paulo Lima, por que não trabalhar a bola parada como uma arma na partida contra o Emelec na Libertadores? E outra coisa, né? São 2 habilidosos perna na bola direita parada. E perna esquerda. Eu tenho, assim, até certo ponto, não evidenciado demais, carregado demais na tinta, nem falado demais com uma veemência ali que o Paquetá merecia uma brechinha na seleção brasileira, mas esse cara tá jogando muita bola. Se você tem um jogador hoje no futebol brasileiro que tem a perna esquerda como habilidade, que tanto joga bem pelo lado direito como joga pelo lado esquerdo, e tem essa capacidade do bom passe, do bom chute, e mostrando que tem a bola parada, por que não sugar desse cara, tirar dele alguma coisa a mais? Está perto da convocação, é segunda-feira, está perto da Copa do Mundo, mas o Paquetá vem enchendo os olhos, hein? Tem muita gente que no futebol brasileiro tem, como costumo dizer, tem grife e não está jogando a bola que o menino está jogando. Hoje, sem dúvida alguma, sem essa grife. E não é só pelo gol de bola parada dele, não. E sem as cifras, Paquetá é um dos jogadores mais baratos desse elenco do Flamengo. Exato. É o cara que está puxando a fila. É hoje, sem sombra de dúvida, o principal jogador do time. E ontem todo mundo jogou bem no segundo tempo. O Flamengo com mais determinação, com aquela palavrinha que a torcida gosta, garra. O Flamengo teve dividida, que teve o Paquetá pegada. Sempre mostrou. Teve pegada nas bolas divididas. O Flamengo ontem, tá bom, encontrou na bola parada a salvação do problema e num chute despretensioso do Rodinei para botar a bola no fundo do gol numa falha do Rafael. Achei que a bola estava na mão do Rafael, dá para ele ter defendido. Mas o Flamengo superou e superou com Mas ainda muito assim, Paulo Lima, para a gente não colocar aqui, para não dizer que tudo são flores no Flamengo que se apresentou bem ontem,
ainda uma certa lentidão e a dificuldade de sair com velocidade na hora que a marcação chega. E a torcida tá na bronca, né? Porque tem hora que a bola chega ali no meio de campo, não vai na velocidade que a gente espera. O Flamengo não trabalha tão bem ainda o Não tem gente de muita rapidez também no ataque, né? O Vinícius Júnior estava suspensão do cara que puxa o time. Mas ontem o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, enxergando meio passe. O time jogou bem. O time jogou bem. O Rodinei aqui, pessoal, tá ganhando a vaga do Pará. Acho que agora é definitivo, né? Mas ainda não é o que se Porque espera. troca porque não tem convicção. Troca justamente esses dois jogadores justamente porque precisa de um homem, eu acho que... Mas que é o nome do Flamengo, Paulo Lima, que você disse no momento? Paquetá? Lucas Paquetá. Coloca na tela então o Twitter, porque eu acho que a galera tá contigo, hein, Paulo Lima? Josival diz o seguinte: Paquetá não tá merecendo uma vaga na seleção brasileira, Paulo Lima? Assim, é claro que vai parecer assim, porque joga no Rio, porque joga no Flamengo. Mas não é bem assim, gente. O futebol do Paquetá tá muito ainda amadurecendo, né? Ele tá saindo daquela fruta verde para indo para fruta de vez. Que você olha para a fruta assim, essa aqui dá para guardar 2 dias em casa. Enrola no jornal. Deixa enrolar, bota ali no forno e tal. Mas ele tá exatamente nesse ponto. Ele tá passando do verde pro ponto. Paulo Lima. Exatamente isso. Então por que não? É um craque de vez. Não é da vez ainda, ele é de vez. Mas cedo ainda. Mas esse cara, olha o Tite, se precisa de um canhoto no time. Sempre teve um canhoto em seleção brasileira com habilidade, hein? Paulo Sempre Lima, teve, hein? espero que daqui a pouco esse nome vai aparecer nos jornais da Espanha, porque o nome do Lucas Paquetá já anda circulando lá com a famosa hashtag Fica a Dica. Olha, tem um menino, as notícias que surgem da Espanha que já começam a falar, observem esse menino no Flamengo. O apelido de Paquetá é porque ele é nascido aqui, bem na Baía de Guanabara, na ilha de Paquetá. Boa, vamos com mais um Twitter aqui na tela, Paulo. Nicolas Dias. O Tite já pode levar o Paquetá para ser o reserva do Neymar. Já deu até a opção no campo ali. Mas aí também já é muita gordura pro caminhãozinho do Paquetá, né? Porque tem gente na frente ali, tem Felipe Coutinho, tem o Douglas Costa, né? Olha, que tem não jogador bom. Não vai chegar e sentar na janela, Não. Como diria o velho Romário, tem que chegar e sentar lá na poltrona 35 do ônibus, ali perto do sanitário. Se conseguir um bilhete, vai em pé, eu diria, ô Luciano. Pô, isso, vai ali, segura. Olha, eu não sei quando, mas que essa bola vai levar o Paquetá para a seleção, muito em breve. Eu vou te falar uma coisa. Tem oxigênio, hein? Tem, joga muita bola. Se abrir a válvula, ele joga. Tem qualidade. Olha só, e antes da partida contra o Boa Vista, lá em Volta Redonda, já falamos aqui, né? Uma das grandes atrações, principal atração, foi a volta do Júlio César. E antes do jogo, vamos recuperar aí aquele papo do Júlio César no vestiário. Olha só, hein? Esse tem pele rubro-negra. 3 meses atrás, eu liguei pra essa rapaziada que tava aqui atrás, de mim, pedindo pra vir pra cá. Por quê? Eu estava acompanhando vocês lá de Portugal. E eu queria participar desse grupo, né? Desse novo Flamengo. E eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada. Eles não me ligaram. E vocês não sabem o sentimento que está passando aqui dentro de mim. Não tá aqui. Revivendo o momento onde comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês. Sem sacanagem. O grupo é bom pra vocês são bons mas nada adianta se lá dentro de campo a gente não for concentrado, focado, respeitar essa camisa, esse clube que tá fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha para um lado e olha a qualidade que tem aqui. Então o que eu peço é que a gente entre hoje, encare esse jogo com toda a determinação, como a gente tem que encarar, como se fosse um jogo de Libertadores. Porque esse clube aqui, eu sei, esse cara que sabe, e quem é mais velho sabe, o quanto se cobra, o quanto cobra da gente. Então não perca essa oportunidade de estar aqui hoje. Paulo Lima, tá aí o discurso muito firme e emocionante antes do jogo do goleiro Júlio César. A gente sempre vem destacando a importância de um ídolo no time, de alguém que tenha o DNA do clube, não só no Flamengo, a gente vê isso no São Paulo, o Dudu quer ficar cada vez mais no Palmeiras e assim vai. E foi assim com a escolha do técnico, o Carpegiani, né? Olha, ele tem o DNA rubro-negro. Qual a importância de um personagem como esse no vestiário para mostrar até para os veteranos
que não são do Ninho, mas que têm um peso, que têm uma história, que têm toda uma trajetória. E você viu recentemente que o Zico esteve aqui com a gente, né, nos canais Fox Sports, conversando com o Benja, e botava para fora exatamente esse tipo de sentimento, né, do que é vestir essa camisa, do que é guardar na história do clube quando você tem um nome vitorioso. Tanto é que Arthur Antunes Coimbra hoje é um nome, né, não dá para falar de Flamengo sem lembrar do Zico. E tantos outros, né? Estou só referente do Zico pela uma geração mais atuante aqui do que foi ele. E o Júlio é a mesma coisa. Esse tipo de discurso mexe com aqueles jogadores que chegaram aqui mais recentemente, vamos dizer, mas que não tem ainda o que representa essa camisa no corpo de um jogador, no corpo de um cara que fez a história, como o próprio Juan, que estava ali ao lado do Júlio César, concentrado, de olhos fechados. Eu acho que esse discurso é legal. O Flamengo faz isso muito bem. E os clubes devem, até o próprio Flamengo deve trazer mais gente do passado. Lógico que hoje o Flamengo vive com todo mundo lá, né? A galera tá sempre lá, Tita, Adílio, Andrade, Lico, né? Rondinelli, essa Cantarelli, essa turma tá sempre por lá. Tá sempre ali, Nunes, tá sempre por ali badalando e chegando ali para dar um papo. O Flamengo sempre absorveu muito isso. Só que o Flamengo hoje não vive mais a Gávea. É distante para o Ninho do Urubu. Quando você frequentava a Gávea, essa galera estava todo dia ali no café, na concentraçãozinha, ali no papo, né, na resenha, e você sempre encontrava esses ídolos do passado. Hoje, como tem um centro de treinamento, é difícil, até porque ninguém abre mais, não tem mais acesso, não tem tudo fechado, não tem nada. Então, é importante o Júlio declarar dessa maneira, se emocionar assim, porque mexe, cara, mexe, porque eu fiquei todo arrepiado e não jogo futebol pelo Flamengo. E tem uma história, né? O Flamengo sempre nas grandes conquistas tem como referência em seus times jogadores formados na base. Exato. Se você buscar os grandes títulos da história, sempre foi assim. O último mais expressivo... O Brasileiro 2009, o Adriano Imperador, enfim. Eu acho que até o Diego cresce, sabia? Porque o Diego hoje é o protagonista do time do Flamengo. Mas, de repente, ele acumular esse protagonismo ao lado da liderança, na presença do Júlio César, eu acho que dá para dividir um pouco mais isso. Até pelo perfil do Juan, é um cara mais introspectivo, enfim. Não sei, eu vejo... Eu acho que o Diego sente, eu digo, de uma forma positiva. Claro assim, que sente. Você vê que é uma entidade do Flamengo ali, né? O Diego saiu muito cedo do futebol brasileiro também, né? Surgiu no Santos e foi embora para a Europa. Bom, então já que a gente destacou o Lucas Paquetá com um belo gol de bola parada, nós destacamos o retorno do Júlio César, que foi bem ontem, apesar de pouco exigido. Ele também apresentou um bom futebol, o Diego, em campo e mais uma vez balançando as redes com a bola parada. Paulo Lima, olha, com a camisa do Flamengo já são 79 jogos, 26 gols, sendo 4 de faltas e 12 assistências. Na temporada de 2018, na temporada atual, 7 jogos, 2 gols e 2 assistências. 2 gols de falta. Os Exato. 2 gols esse ano são 2 gols de bola parada do Diego. Jogou bem ontem. Não estou aqui ressaltando que as palavras do Júlio influenciaram na boa apresentação do time, mas que deve ter dado uma mexida ali nos brilhos da galera, deve, com certeza, né? Empurra um pouco mais do emocional para cima, né? Levanta o astral, né? Deixa a coisa da necessidade de falar assim, pô, esse cara veio para cá, tá se emocionando, o cara que cresceu aqui, entendeu? E estamos nós aqui, ele está agradecendo, pediu para jogar pelo Flamengo, nós estamos aqui ganhando muito e muito bem. Então tem que representar bem. Ontem foi uma atuação para dar uma esfriadinha. Não tá bom, né? O Boa Vista foi finalista da Taça Guanabara contra o Flamengo, mas tudo bem, mas é um jogo de futebol de 11 contra 11. O Flamengo jogou muita bola ontem, teve disposição e venceu, tá bom, venceu com 2 gols de bola parada, mas é a qualidade de quem sabe bater na bola também. Vamos ver. Tem qualidade para vencer de bola parada, né? Lógico, vamos ver se esse laboratório... No fundo da rede, não. Vamos ver se a gente pode colocar assim, mas esse laboratório contra o Boa Vista se é suficiente para o Flamengo mostrar realmente esse desempenho aí num jogo mais difícil como da semana que vem. E o grande barato é levar o Júlio para Guayaquil. Acho justo. É levar o Júlio para Guayaquil. Leva o Júlio na delegação. Mas ele não... Ele não está inscrito. Ele vai para carregar a mala do roupeiro. Ele vai para fazer qualquer saco de bola, mas na hora da preleção bota o Júlio para falar. Você viu que no discurso dele ele fala, vamos imaginar que isso aqui é um jogo de Libertadores. Entendeu? Ele cita. Assim, leva o Júlio. Além de levar o Júlio, pega um outro cara vitorioso do Flamengo, qualquer que esteja por aí. Entendeu? Traz a história do passado do Flamengo para dentro de casa. Esse cara pode ser o Carpegiani. Paulo Lima. Esse também tem história. Carpegiani pode ser esse cara ao lado do goleiro Júlio César. Você está preparado? Sempre. Sempre? Você também, Calheiros? Eu já sei qual é o assunto. Então bebe uma água aí. Vamos com números na tela, público e renda.
2.842 pagantes ontem para essa partida do Boa Vista e Flamengo lá no Raulino de Oliveira. Público presente, 3.601 e uma renda de 67 mil. Paulo Lima, a gente vem sempre destacando aqui a decadência do Campeonato Carioca, os clubes não investem e tudo mais. Daqui a pouquinho, na coletiva do Fluminense, a gente vai entender um pouquinho mais, pensando na temporada de 2018, por que os estádios se encontram tão vazios. Por uma declaração que o Abel deu ontem na coletiva. Daqui a pouquinho a gente mostra. Mas ontem eu recebi um desabafo de um torcedor do Bangu, que disse o seguinte: Lívia, a gente já tem tão poucas oportunidades de acompanhar o nosso time, mas o clube não investe, o time não traz o torcedor para perto. E a cidade do Rio de Janeiro não está fácil. Eu saí do estádio, cheguei em casa, já eram 3 horas da manhã. Olha só. Com a violência que a gente vem acompanhando, e ele disse, não vou deixar de estar nos próximos 2 jogos. Até porque para acompanhar o Bangu de novo na temporada, só é alguma disputa semi-amadora ali assim, não vai ter outra competição. A Copa Rio, né? Mas ele destacou em especial a violência do Rio, Paulo. Isso é uma necessidade que os órgãos públicos têm, né, de fazer o que é o básico, né, segurança. Enfim, chovendo molhado, é uma questão político-social muito grave que a cidade vive e reflete exatamente nos espetáculos, né? Assim, eu que sou um fã da área cultural do Rio, os espetáculos que começavam às 10 da noite estão começando às 8 da noite. Os restaurantes não ficam mais abertos até 1 da manhã. É uma pena. Pois é. Entendeu? É Então, uma assim, pena. pra você pegava antigamente a sessão da meia-noite no cinema. Você ia pra sessão da meia-noite pra jogar amendoim na frente do cara que tava te incomodando ali, entendeu? Comer uma pipoca. Hoje, sessão da meia-noite não tem mais. Carioca é o reflexo do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca. Já que você citou aí o Fluminense, vamos falar do Clássico? Vamos falar do Clássico ontem, que aconteceu até mais cedo, 7h30 da noite.